os jovens digitais estão participando justamente desse MBA em macroeconomia aplicada. Uhum. É uma espécie de passar minhas reflexões, tendo tido a experiência de primeiro ter sido um economista-chefe, depois um sócio estrategista, depois o chefe da área de renda fixa, que ganhou mais de 90% do resultado do banco durante todo um período que foi muito turbulento na economia brasileira. Depois como investidor, indo para o setor real, investindo em educação. Eu sempre segui esse conselho. Eu nunca deixei a educação, eu sempre tive a mão. Eu estava no setor financeiro, mas eu estava sempre promovendo alguma coisa na área de educação. Então, essa volta agora, ela é até mais ampla. Eu vou ser chanceler de uma universidade, eu vou criar um curso de medicina robótica, que eu estava investindo nessa área um pouco antes de eu ir para o governo. Também um curso de medicina robótica e um de transição energética. A gente vai falar um pouco disso lá na frente, mas é só para não perder a oportunidade de dizer desse compromisso meu com a educação, que ele é antigo, ele é muito antigo. O Simons, que tinha sido meu professor aqui, foi ministro da Fazenda lá atrás, ele dizia sempre, olha, não solta nunca a educação. Se você for para o governo, ele tinha me indicado, quando o Tancredo Neves foi eleito, ele e o Delfim me indicaram para o Dornelles, que seria, então, foi o ministro da Fazenda, que me sondou para o Banco Central. E eu fui conversar com o Simons e tudo, e ele tinha poucos meses antes, ele tinha me dito, não faça como a nossa geração, nós íamos muito jovens para o governo, fazemos experiências com o país, e depois a gente fica conhecido, vai ganhar dinheiro, etc. Faça o contrário. Faça como os americanos. Primeiro terço da vida você estuda, o segundo terço você fica independente, ganha seus recursos, faz as suas experiências com você mesmo e na velhice você vai e presta serviço para o seu país e leva a sua experiência para ajudar o país, em vez de fazer experiências com o país. Mas nunca solte a educação. Fique sempre de mão dada com a educação, porque aquilo te mantém sempre pensando, conversando com os acadêmicos. No fundo é o seguinte, é que as ciências econômicas são extraordinariamente poderosas, elas têm impacto na prosperidade dos indivíduos, na vida dos povos, no destino das nações. Então é muito importante você estar percebendo o tempo inteiro o que está acontecendo, para onde a coisa está indo. Então, só para dizer que essa foi um convite que foi uma imensa alegria para mim, jovens digitais. É claro que os acadêmicos que me conhecem da época de academia, poxa, você agora vai ser professor de curso de... Sim. O objetivo é justamente esse, é compartilhar conhecimento, difundir o máximo possível, da forma mais acessível possível, para todo mundo entender. E isso era uma coisa que o filósofo da ciência, o Karl Popper, dizia: a primeira responsabilidade do intelectual é dominar o seu campo. Estuda tudo, lê tudo, vê todos os ângulos. Vai ser sempre muito difícil se atualizar, mas tente. Depois tente os campos correlatos, para você exatamente aprender com coisas, por exemplo, um economista tem que conhecer a história. Ele precisa conhecer a história, ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ciência política, ter cuidado para não se perder, porque tem muita coisa ruim escrita em campos menos. A ciência não é exata, as ciências não são exatas, a gente chama ciências exatas, por exemplo, física, mas quando você vai para a física quântica, que é a coisa do microcosmos, princípio de incerteza de Heisenberg, não tem certeza nenhuma ali, você não sabe nem por onde passou o elétron, entendeu? Então, mas algumas são aproximações, todas são aproximações da realidade, algumas funcionam com grandes números, por exemplo, biologia e economia têm isso em comum, são organismos vivos. Poderia são se organismos perder. vivos. O cara se perde quando ele justamente, por exemplo, vai para a ideologia. Tá. Esse é um caminho da perdição. Vou dar um exemplo específico. Karl Marx, como economista, é um pós-ricardiano menor. É pequenininho. É um excelente, digamos assim, talvez o mais influente pensador político que a história já registrou. Verdade. Certamente um historiador e sociólogo com alguma sensibilidade poética para o momento que ele estava vivendo. Ele vendo, na verdade, um mundo de miseráveis, né, que saíam do campo e iam para um
início de urbanização na Inglaterra. Então, evidentemente, ele via alguém muito pobre, às vezes até 14, 15, 16 anos, saindo de uma vida miserável em busca de uma vida um pouco menos miserável. E ele mistura isso com uma exploração do capitalismo dos pobres, sem perceber que o indivíduo se moveu porque ele estava fugindo de uma miséria maior ainda. E aí você é um homem que tem um impacto enorme, sobretudo, e é uma perdição do ponto de vista intelectual para um economista. Porque você para de pensar de maneira prática. De maneira científica. Uhum. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período comunista brabeira, o Mao Tse-tung, mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital, só tinha gente. Então, o salário é um salário muito baixo. Uhum. É como o Malthus falando também durante a Idade Média. Era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Justamente quando começam a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de 1000 anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos é que transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter... Está tudo certo, é uma escolha humana. Em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, porque eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades. E aí você vê as deduções completamente equivocadas, como é que o socialista se perde completamente do ponto de vista de teoria econômica e leva, inclusive, países à miséria. Está aí a Venezuela, está aí a Argentina com a hiperinflação, Cuba virou um país miserável, renda per capita baixíssima. E você vê os outros países que seguiram o caminho da prosperidade. Essas experiências aí são no caminho para chegar no socialismo, né? Na verdade, o socialista como uma filosofia, se ele for um social-democrata, tudo bem, tá tudo certo. É como um liberal-democrata, tá tudo certo também. O problema é realmente o extremismo. Não é? Quando você exagera para um lado e a reação vem do outro, porque normalmente é assim, extremismo do lado, extremismo do outro lado, começam a bater e infeliz a vida de todo mundo. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter uma convivência pacífica, celebrando a harmonia. Agora, há ideologias que dividem as populações. Se você diz que tem um conflito permanente de rico contra pobre, você aí o outro começa a se armar. Um conversa em invadir terra, aí o outro pede para usar revólver. Você vai invadir minha terra, eu vou te dar um tiro. E não é um caminho muito construtivo. É por aí, né? que um economista se perderia. Pela ideologia Pela ideologia. A ideologia é uma perda extraordinária, porque justamente o que acontece? Os países onde a China, quando o Deng Xiaoping, ao contrário do Mao Tse-tung, quando o Deng Xiaoping abriu a China para capital estrangeiro, para tudo isso, para fazer as grandes fábricas, etc., a China começou a se tornou capitalista. Hoje o capitalismo é o país mais capitalista do mundo, é o capitalismo selvagem mesmo, não tem sindicato, não tem oposição, não tem imprensa criticando, não tem nada. É capitalismo pau puro, 5.0. Só que é uma sociedade politicamente fechada. Mas o que acontece? Quando tem acumulação de capital, nos últimos 30, 40 anos, foi a maior escape à miséria que a humanidade já executou. São quase 4 bilhões de seres humanos. Na verdade, não é só a China, é o Paquistão, é a Indonésia, é a Índia,
quer dizer, toda a Eurásia, a gente chama dos eurasianos, né? O maior escape à miséria que já houve na história da humanidade. 4 bilhões de seres humanos escapando da miséria através da acumulação de capital. Quer dizer, porque, é claro, se você tem tecnologia na sua mão, se você tem capital, se você tem capital institucional, inclusive, boas instituições funcionando, tudo desliza, tudo suavemente. As pessoas vão... o meu pai não tinha curso superior, mas o país crescia 7% ao ano, 10, 15, 20 anos seguidos. Mesmo quem não tem educação consegue melhorar na vida e criar mas isso família. Sempre freia também, né? A gente está vendo, inclusive, a China freando mesmo, né? O que acontece normalmente é que os regimes dirigistas que a gente chama de planejamento central, etc., eles fecham politicamente, começam a fazer fábricas, instalações industriais, hidrovias, ferrovias, aeroportos, vão fazendo aquilo, porque são tecnologias conhecidas. Então você cresce, essa história da União Soviética, é do Brasil no regime militar, é da China hoje. Você cresce 10, 20, 30 anos rapidamente, porque você está aplicando maciçamente aquelas tecnologias todas. Só que é um sistema que, primeiro, às vezes não cuida do capital humano. No caso brasileiro, o nosso regime militar investiu bastante em infraestrutura, com empresas estatais, Eletrobras, Telebrás, Siderbras, Petrobras, Nuclebras, Portobras, mas esqueceu do capital humano. Educação, saúde, saneamento, esqueceu. Quando nós redemocratizamos, nós fomos nessa direção. Mas não tivemos a capacidade de transformar o Estado. Justamente o Estado fazer o seguinte, em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, privatiza e usa os recursos na educação, na saúde, no saneamento, vai na outra direção. Nós ficamos prisioneiros. Nós não conseguimos fazer essa transição até hoje. Ela é uma transição ainda incompleta.